Oi, gente, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou contar mais um testemunho da minha vida. Às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas por que você conta tantos testemunhos assim? Porque eu acho importante você testemunhar de como Deus te tirou, estendeu a mão, te tirou daquela situação difícil. Porque às vezes tem momentos que nós passamos por certas situações e achamos que é muito difícil e começamos a nos abater. Mas às vezes tem pessoas que estão passando por um problema muito mais difícil e Deus deu vitória. Então eu acho importante compartilhar um pouco da nossa história. Acredito que se todo crente abrir a boca e começar a testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ou ter feito assim na vida de vocês, eu creio que vai ajudar muita gente. Eu não me envergonho de falar. Eu acredito que o propósito aqui é falar assim como eu passei ou passo por situações difíceis. Acredito que isso é na vida de todo mundo. A certeza de que Deus vai estar comigo. Acredito que Deus está com vocês também. Então é importante você testemunhar, porque se você está testemunhando de algo que aconteceu, então aconteceu assim essas situações de você sabendo que Deus te deu vitória, abre a sua boca, fala, testemunha, eu te encorajo a falar. Às vezes as pessoas usam as redes sociais para falar tanta besteira. Imagina se todo crente, cheio lá de coisas no seu bom depósito, cheio de coisas na sua sala de troféu, testemunhar as grandes coisas que o Senhor fez. E também acho importante também, eu já ouvi também alguns pregadores falando que às vezes chega lá o homem de Deus, vai lá pregar e fala só o momento da vitória, o momento que alcançou, mas não fala o processo da caminhada. Às vezes ouvindo assim parece uma coisa assim surreal, como isso aconteceu. Não vou conseguir isso, tal, porque ele orou, declarou, ou ele fez aquela coisa aconteceu. Mas assim, às vezes acabamos achando aquilo assim, grandioso demais. Mas às vezes assim, é importante, como eu vi que eu vou estar falando desse testemunho dos pregadores, de alguns pregadores falando sobre isso, a importância de você mostrar o caminho, o processo, para que a pessoa venha se identificar. Pô, a pessoa passou por isso e tal, mas ela conseguiu chegar lá. Eu acredito que assim na minha vida, assim como na vida de vocês, um deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Todo crente passa por uma luta ou por algum deserto, né, que falamos assim, mas o deserto não é um lugar de permanência. O deserto é lugar de passagem. O povo de Israel, em poucos dias, eles teriam feito aquela passagem, aquele percurso, porém a murmuração, a falta de confiança no seu Deus, as reclamações fizeram com que eles ficassem tempo demais naquele deserto. Eu quero falar rápido sobre um testemunho da minha vida, uma coisa que aconteceu na minha vida também, que teve um momento em que eu fiquei muito abatida, já tem um tempo atrás, né? E antes eu vou falar um salmo aqui, esse salmo aqui fala muito no meu coração, que até mesmo minha filha leu esse salmo para mim, falou esse salmo para mim, e aí eu decidi, através desse salmo aqui, começar a me levantar. Ela falou assim, dessa passagem, no Salmo 42, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, porquanto me questiono o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama minha alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-nos em procissão rumo à casa de Deus, com cântico, júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que está assim tão abatido a minha alma?
porque te angustia dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, nessa passagem aqui, no momento que eu ouvi uma palavra, né, que uma pessoa disse para mim que eu era responsável pelo aquilo, que algo tinha acontecido na vida dela. E eu sabia que aquilo não era verdade. Eu lembro que eu tinha ajudado muito essa pessoa, muito mesmo, me dediquei assim o máximo que eu pude, né? Essa pessoa até falou que eu podia relatar o fato assim, mas eu achei melhor não falar, né? Depois ela chegou até mim, me pediu perdão, falou que não era nada disso. Mas o fato em si não é o assunto, e sim como eu saí. Então eu preferi assim, não expor a pessoa. O fato de que essa pessoa falou pra mim que eu tinha prejudicado através das coisas que eu dizia, feito com que tivesse acontecido algo de ruim na vida dela, que eu fui responsável por isso. E eu sabia que isso não era verdade, porque, como eu falei, eu tinha me dedicado totalmente a essa pessoa, sendo que isso, por algum momento, é como se a minha visão fechou. E aquelas palavras penetraram de tão forma dentro de mim que eu fiquei realmente abatida, né? Eu lembro que eu fiquei numa situação que até mesmo o meu corpo, eu nunca tinha acontecido isso, eu senti o meu corpo assim tremendo, com tremores mesmo. Eu senti o meu corpo assim pinicando, eu lembro que eu suava, que eu ficava muito assim angustiada. Eu fiquei muito com uma angústia muito grande, porque eu não tinha feito aquilo. E eu não aceitava aquilo, porém, é como se aquilo viesse contra mim de uma tal força, de uma tal maneira, que aquilo foi um impacto tão grande para mim que eu realmente me encontrei abatida. Eu lembro que eu fui ao médico, é como assim, eu lembro que foi pouco tempo depois de eu ter entregado uma mensagem, que eu tive a oportunidade de pregar uma mensagem pela misericórdia de Deus, e sim, foi uma bênção para mim, porque ainda que foram poucas vezes, mas todas as vezes, para mim é muito importante assim, você falar de Jesus, ainda que seja um versículo que for, só você sabe, pô, tô falando do meu Pai, é um motivo de muita alegria. E eu lembro que eu fui ao médico, o médico falou para mim que era para eu tomar um calmante, para que eu viesse a me acalmar, porque eu estava vivenciando um momento assim muito tenso na minha vida, e eu me conheci, nunca tinha tomado calmante, eu fui e tomei o calmante, né? Sendo que eu lembro que era até um calmante tarja preta, assim, no momento que eu tomei, eu fiquei, você sabe, meio grogue, assim, e fui tomando, fiquei por 15 dias tomando, aqueles tremores, aquelas coisas passaram. Aí eu lembro que ele falou assim, você precisa se distrair, né, vai fazer a academia ali, entrar, se matricular na aula. Eu lembro que foi até na clínica lá da família lá, que eu fui na clínica da família lá conversar com o médico, e sendo que eu fui e me matriculei. Lá eu encontrei uma professora muito especial, e eu falei um pouquinho da minha vida, a professora Adriana, e ela falou, mas eu contei mais ou menos o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, e ela falou, você não precisa tomar esse remédio assim, tarja preta, forte. E ali é como se, sabe, um estalo acontecesse ali. Porque eu estava numa situação tão fragilizada. Há poucos dias eu me recordo de eu pregando, salão, declarando a palavra, né? Sabe? E de poucos dias depois, com aquela situação, eu realmente me encontrava abatida. E quando ela falou aquilo, eu comecei assim, vou parar de tomar um remédio e tal. Mas ao mesmo tempo eu estava muito assim, como eu falei várias vezes, estou repetindo, que realmente eu estava mesmo abatida. Eu lembro que foi essa verdade assim que começou a brilhar uma luz
dentro de mim as palavras da professora. Eu lembro que eu fui buscar ajuda, aí ela falou assim, não, por que você não vai conversar com a psicóloga? Porque era uma coisa que eu não estava conseguindo, sabe, desabafar. É como se a minha boca tivesse fechado, como aquele versículo que fala, cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza, era exatamente o que eu estava. É como se a minha boca tivesse fechado, antes falando da palavra e agora com a boca fechada, me sentindo angustiada. E eu fui direcionada pela minha professora, né? Eu fui lá e conversei com a psicóloga. E no momento que eu estava falando, duas meninas muito abençoadas, eu comecei a falar, sabe? Falar um pouco de mim. Falando as coisas que me abateu. E falando um pouco, sabe? Eu comecei a me soltar. Foi no momento que ela falou, você se sente culpado? Eu falei, não, eu não me sinto culpada. Eu lembro que eu comecei a chorar com, sabe, aquilo que, sabe, que estava faltando. Eu falei, eu não me sinto culpada disso. Foi algo assim libertador na minha vida. Foi algo libertador, eu falando que pregava, eu falando, sabe? É como se o Espírito Santo estava me ajudando a trazer à memória os momentos que eu falava de Jesus, momentos que eu pregava para as pessoas próximas a mim também. E aquilo ali foi nesse processo da ajuda da minha professora e essas meninas que foram uma bênção para mim. Eu lembro que, se não me engano, acho que foi 2 sessões só. Acho que é assim que fala, sessão, não sei, só reuniões, só foi 2, que logo, sabe, houve aquele estalo. E eu fiquei ainda uns dias remoendo aquilo, sabe, processando, mas ainda não estava encontrando força, sabe, para me levantar. E foi no momento que a minha filha Larissa falou desse salmo para mim, nesse pedaço aqui, ó, as minhas lágrimas, e eu li o salmo. Aí é que estava falando, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, porquanto me questiono o tempo todo, onde está o teu Deus? Foi quando eu ouvi isso, para mim foi tão impactante. É como se aquilo viesse dentro do meu espírito como algo assim, uma pancada assim, calma aí, como que pode? O que está me sustentando, o que está me alimentando são lágrimas de incredulidade, são lágrimas que dizem, aonde está o teu Deus? O que tem que me sustentar, o que até aqui me sustentou foi a palavra de Deus. E dali por diante eu tomei a decisão de me levantar. Eu lembro que eu não quis mais tomar o remédio, eu fiquei 15 dias. Mas mesmo com 15 dias que eu tomei o remédio, já há um tempo, me deu abstinência, eu sofri muito para fazer o desmame, não sei porquê, não sei se eu estava fragilizada, eu não sei, só sei que eu tive que fazer o desmame do remédio. Eu lembro que o médico que me receitou não sabia como fazer, ele nem entendia o que estava acontecendo, porque começou a dar várias reações. Eu lembro que meu corpo esquentava assim quando eu decidi que eu não queria ficar dependente daquele remédio. Não que eu estou falando que a pessoa que está passando por um problema não possa vir a tomar, mas eu não queria ficar tomando aquele remédio daquela maneira, assim, tarja preta. Eu lembro perfeitamente, até mesmo a psicóloga falou, você não tem necessidade de tomar. Sendo que ninguém estava conseguindo me ajudar a parar e meu corpo estava tendo abstinência. Eu lembro perfeitamente que o médico falou que eu tinha que ir para o psiquiatra, porque só ele podia fazer o desmame. Nossa, eu tive que ir. Eu lembro que ele mesmo não concordou de ter me passado
um remédio daquele. E ele foi, nem foi ele, né? Foi outro médico. Eu lembro que ele fez e com a graça de Deus eu consegui parar, mas eu sofri muito com a abstinência no meu corpo. Por que eu tô te falando essas coisas? Porque a palavra de Deus, ela é remédio, ela é saúde para o nosso corpo. Não foi calmante, não foi nada. Foi a palavra de Deus que me levantou. No momento que eu li isso, as minhas lágrimas têm sido para mim como o tempo todo como um mantimento ali. Eu como se eu estivesse comendo da incredulidade, comendo com autocomiseração, com pena de mim pelo que eu estava passando. E aquilo ali estava me alimentando tanto, a incredulidade, o descontentamento, a autocomiseração, pena de mim pelo que eu estava passando, e estava simplesmente minando a minha fé, estava simplesmente abafando quem eu era em Cristo Jesus. E eu estava realmente padecendo. E nesse salmo também fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E nesse salmo aqui, o salmista está falando com a mente dele, e assim eu falava e repetia: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E comecei a falar com a minha mente várias vezes: alma, por que você está abatida? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E com a graça de Deus eu fui liberta desse remédio, que não era, eu não tinha necessidade de tomá-lo. Mas foi no momento de fragilidade, eu, receitada pelo médico, eu tomei esse remédio. Mas não era a minha realidade. E Deus usou pessoas para falar: você não precisa tomar. Até mesmo a psicóloga falou: você não precisa tomar. E eu lembro quando eu fui, como eu já disse, o fato de eu ficar trazendo a memória quem eu era em Cristo Jesus, aquilo me fortaleceu tanto. E hoje eu falo para vocês que talvez você pode estar passando por coisas semelhantes. Por que estás abatido? Fala com a sua mente. Fala consigo mesmo. A alma é a mente. Por que estás abatido, ó minha alma? Diga. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Peça a Deus ajuda. Se associe a pessoas que te ajudem. Se associe a pessoas que possam fazer você se levantar. Se associe a pessoas que vai te trazer uma palavra. Porque qualquer crente pode cair nessa situação de se deixar abater. Mas quando você plantou semente, essa semente vai brotar. Eu lembro que foi muito importante a minha filha falando, a Débora, minha sobrinha, também falou também, e me levantaram naquele momento. Eu lembro também da minha filha Evelyn também me ajudando. Falta no processo de desmame, que eu estava sofrendo muito por eu ter me fragilizado, por eu ter tomado algo que eu não precisava estar tomando, e pelo meu corpo tá em abstinência por causa daquela medicação. Eu lembro que eu ficava uns dias sem tomar o remédio para tentar, mas o corpo começava a esquentar, uma sensação horrível, uma droga, uma abstinência a uma medicação. Eu lembro que minha filha falava as frases: falta pouco. Mãe, agora falta pouco, a Evelyn falava. E aquilo foi me fortalecendo. Eu precisava me levantar. Eu tinha minhas filhas, meu filho, a minha família, que me via como uma mulher de Deus dentro da minha casa, como uma coluna dentro da minha casa. Eu não podia, era eu que falava de Jesus.
Era eu que anunciava Cristo na minha família. Eu não podia me ver naquela situação. Eu não podia deixar, eu precisava lutar. Eu precisava com Deus lutar. E foi quando Deus estendeu a sua mão e me levantou. Porque Deus, Ele é tremendo. Ele nunca te desampara. Ele nunca te deixa. Não importa se você ouviu algo. Joga por terra em nome de Jesus. Não deixe que as palavras que ferem, pior do que um tapa. Não deixe que as palavras te neutralizem, te impede, cria raiz de amargura no teu coração. Apressa-te em liberar perdão. Tem uma frase que fala: o pássaro pode até voar, mas não deixe que ele faça ninho sobre a sua cabeça. Apressa-te logo em liberar o perdão. Não caia na cilada do diabo, porque uma vez que você cai, se você não meditar na palavra de Deus, não deixar a palavra de Deus penetrar no teu coração, você vai cair no laço do passarinheiro. Mas apressa-te em liberar perdão. Depois essa pessoa veio, reconheceu que estava errado, me pediu perdão. E houve para mim também uma libertação também. Porque de você saber que você não fez aquilo. Mas com a graça de Deus, meu coração ficou livre. Com a graça de Deus, às vezes eu escuto as pessoas falando para mim: você é bobo, você perdoa, você libera o perdão. Nem sempre é fácil, não. Mas você sabe que você precisa perdoar. Porque eu quero ter acesso ao meu Pai. E a palavra de Deus diz: se eu não perdoar, Deus tampouco não vai me perdoar. Porque se eu não tenho a capacidade de perdoar, por que Deus vai me perdoar? Então, apressa-te a perdoar. Apressa-te em liberar perdão. Às vezes tem pessoas que coisas que aconteceram não sei quantos anos atrás, a pessoa fica remoendo igual uma vaca que fica comendo capim, remoendo. E aquilo vai te consumindo. Eu tenho aqui uma planta, né, que ela vai assim se enroscando nas outras plantas, esqueci o nome da planta. E ela vai se enroscando, quando eu vejo ela já está espalhada no quintal todo. Eu tinha uma árvore tão bonita. E ela se enroscou, quando eu fui ver que ela dava umas florzinhas, eu fui deixando. Quando eu fui ver, ela minou a árvore. Assim também a raiz de amargura. Ela seca você também. Então, apressa-te em liberar perdão. Apressa-te tirar esses cordões da morte que te angustiam e te apertam, te sufocam. E assim eu agradeço mais um vídeo. Fica na paz. Espero que de alguma maneira tenha contribuído para o seu crescimento. E faça também a mesma coisa. Tenha oportunidade de testemunhar, ou melhor, crie a oportunidade de falar de Jesus, falar do teu Deus. Não se envergonha de falar. Às vezes tem pessoas que estão passando por situações semelhantes a você e às vezes não sabe o que fazer. Então testemunha, fala do amor do Pai, fala como teu Deus te tirou da situação que você passou, fala como teu Deus te levantou do deserto que você estava. Como eu falei, o deserto é só lugar de passagem, não é lugar de permanência. Em nome de Jesus, eu agradeço aqui mais um vídeo para o canal, tá bom? Fica na paz, graça e paz.